Boa noite, meus irmãozinhos. Dando continuidade ao nosso ESD1, né? E as diferentes categorias de mundos habitados é o nosso assunto atual. E acompanhando a nossa apostila, é que vamos conversar um pouco sobre esse assunto, né? Então, em relação às diferentes categorias dos mundos habitados, ensina os espíritos que são habitados todos os mundos que existem no universo. E o homem terreno está de longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta que nós habitamos, na Terra, a inteligência, a vida, é duvidar da sabedoria de Deus. Já pontuou isso Allan Kardec. E Jesus já dizia, né? Yeshua, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se formos ver o que o homem já descobriu em termos de cosmologia, né? De pesquisa e etc., o homem conseguiu enxergar e mapear o universo até onde os nossos equipamentos puderam enxergar, de uma ponta a outra. E de uma ponta a outra, o universo tem qualquer coisa em torno de 13,8 bilhões de anos-luz. Ou seja, se sairmos da ponta que nós enxergamos até outra ponta, numa nave em que andasse na velocidade ininterrupta da luz, de uma ponta a outra levaríamos 13,8 bilhões de anos. Humanamente impossível. Isso é o tamanho observável do universo até hoje. E a nossa Terra, desde que ela foi criada, que ela começou a se refrigerar, essa coisa toda, ela já tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Então ela é bem mais jovem que o universo. Antes mesmo da nossa orbe existir, já existiram outras galáxias, outros sistemas solares, né? Outros sistemas estelares, outros planetas. Seria até ingenuidade pensarmos que apenas nós aqui na Terra, um mísero planeta, né? Na periferia da Via Láctea, que não é nem essa galáxia toda, né? Em forma espiral, de um Sol que é apenas uma estrela de quinta grandeza, sermos o centro das atenções em relação a todo o universo. Do ensino dado pelos espíritos resulta que mundos diferentes, uma das outras, são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Ora, se nossa Terra tem pelo menos mais de 8 bilhões de anos mais novo que o universo, provavelmente terá pelo menos 8 planetas, orbes, que tem pelo menos 8 bilhões de anos mais velho do que a Terra. Então, nesse processo, já que a perfeição da criação ela tem um sentido, ela é simples, ela tem uma razão de ser, mundos que foram criados muito antes do que o nosso, é natural que estejam num nível de perfeição, digamos assim, um nível de evolução maior do que o nosso. Evidentemente, maior do que o nosso. E nossa obra ela foi evoluindo, mas de maneira material, né? De maneira que pudesse comportar a vida da maneira que nossa vida é, a se adaptando, etc. O ser humano veio daqueles diversos humanoides até ter a consciência e se individualizar, né? Ter sua responsabilidade moral, etc. E essa coisa só aconteceu há um pouco mais de entre 10 a 15 mil anos atrás. Então a nossa civilização, o homem como ser inteligente, como ser responsável pelos seus atos, é pouco tempo em relação à criação da Terra. É natural que outros mundos mais antigos do que o nosso estejam num processo de evolução
bem mais adiantado do que o nosso, evidentemente. Então, vamos fazer uma classificação. Foi feita uma classificação para que possamos mais ou menos didaticamente entender a situação dessas outras órbitas, desses outros mundos. Os mundos primitivos. O que seriam os mundos primitivos? São os mundos inferiores, onde os seus habitantes, na condição de raças selvagens ou de nações bárbaras ainda, eles têm como objetivo a vida, né? Já reveste a forma humana, mas sem nenhuma beleza, né? A força bruta entre eles é a única lei. Então, a sobrevivência, a alimentação, é o instinto natural, quase que animalesco, da sobrevivência desses nossos irmãos que estão em mundos primitivos. Como o nosso processo de evolução da humanidade também foi assim na Terra. Passou pelos processos de mundo primitivo. Passou a vida toda na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Existe um Deus a guiar as coisas. O homem traz consigo esse germe dentro do seu inconsciente. Aí, um processo mais posterior a esses mundos primitivos seria o mundo de expiação e provas, na qual ainda se encontra a nossa órbita da Terra. São mundos onde o mal ainda domina. O domínio é do mal, né? A gente vê ainda a predominância das más tendências nas pessoas, em algumas sociedades, né, em algumas doutrinas, porque o homem ainda não alcançou uma maior evolução moral para que consiga superar algumas coisas. E é para espíritos que necessitam de expiar faltas cometidas em suas encarnações anteriores. Ou se repete aqui para se depurar, para se aprender novamente aqui na Terra, e por muitas vezes por evolução da própria sociedade, porque embora a Terra esteja ainda no plano de provas e expiações, está nesse plano há um bom tempo, né? E muitas pessoas passaram através das décadas, através dos séculos, assim ainda mudarem muito sua maneira de pensar e evoluir em relação a isso. Então, se reencarnam aqui na Terra novamente. Então a Terra, nesse mundo, ainda como um mundo de expiações e prova, que deve haver outros em todo o universo, serve de auxílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, né? Porque os intempéries que se acontecem, as dificuldades que te acontecem na vida, etc., própria de mundos de expiações e provas. Tudo isso faz um cenário de dificuldades para que essas pessoas encontrem, assim, né, dessas dificuldades, uma maneira de progredir na sua vida moral. Tem trabalhos árduos, duplos, de simultaneidade, desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. Tudo isso é imposto, é colocado nos mundos de expiações e provas para que as pessoas consigam se melhorar dentro desse quadro em que se encontram. Aí, logo a seguida, né, que vai ser o futuro da nossa Terra, e uma vez a Terra passando para ter uma sociedade numa evolução maior, os nossos irmãos que se encontram aqui e que não se melhoraram vão ter que ir para uma orbe em que os comporte. Assim como aconteceu na evolução do pensamento da Terra, nas primeiras civilizações, que vieram com a sua inteligência, com o seu conhecimento intelectual, ajudar na evolução da Terra, mas a sua moral não se comportava a sua obra anterior. E eles trouxeram para cá a inteligência, vieram reencarnar aqui na Terra com a sua inteligência, com o seu conhecimento tecnológico, mas com a sua moral ainda a ser depurada. Não é então de se admirar, né? De se estranhar, digamos assim, que as primeiras civilizações da Terra fossem tão inteligentes. Então,
No mundo de regeneração ou regeneradores, em qual a Terra se encaminha para ele, é um mundo de transição entre os mundos de expiação e mundos felizes. A alma encontra nele a calma e o repouso para depurar-se. Se experimenta sensações de desejo, mas liberta das paixões desordenadas das quais se tornam escravos, isento do orgulho que impõe o silêncio ao coração e da inveja, da tortura, do ódio que sufoca. Em todas as fontes vê-se escrita a palavra amor. Todos reconhecem Deus, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade, aquela felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá ainda é de carne, sujeito às vicissitudes, só que de uma maneira bem mais ponderada, né? Porque já vem de um processo de um mundo de expiação, onde ele já evoluiu para um pensamento mais nobre. A próxima evolução, a próxima classificação desses mundos seria os mundos, depois de passar por essa etapa, os mundos ditosos ou felizes. Mundo que chegaram a um grau superior, esses mundos. As condições de vida material e moral são diversas. A forma corpórea é humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, eu, por exemplo, posso ter esperança de um dia ter uma forma embelezada, e não essa que eu tenho. Né? O corpo nada tem de materialidade terrestre, e não está conseguidamente sujeito às necessidades nem às doenças e deteriorações próprias da matéria. Já estão num tipo de muito mais leve, muito menos grosseira, e por isso muitos dos problemas que temos aqui com esse corpo grosseiro, eles passam a não mais ter nos mundos ditosos e felizes. São mais apurados e sentidos, são aptos às percepções cuja grosseria da matéria obsta. Então, nesses mundos, nós estamos muito mais sensíveis, muito mais ligados a um outro plano menos material do que estamos hoje em dia aqui na Terra, por conta do peso, da grosseria que é a nossa matéria que usamos aqui num mundo como esse de provas e expiações. A leveza do corpo, então, permite locomoções rápidas. Nosso corpo não tem o peso que se tem, tanto material como o peso grosseiro das percepções, né? Das percepções energéticas. Então, o corpo é bem mais leve e permite a locomoção bem mais rápida, né? Espíritos mais adiantados, tornando rápido o desenvolvimento dos corpos, e curta ou quase nula é a infância. Como eles são mais adiantados, torna-se mais rápido o desenvolvimento do corpo, e a infância também é bem mais curta do que a que temos hoje em dia no nosso mundo de provas e expiações. Isenta de cuidados e angústia, são exemplos. E a vida é mais longa do que na terra. A morte de modo algum acarreta os horrores da decomposição. É considerada uma transformação feliz. Lá não existe dúvida sobre o porvir. Não existe mais dúvida de como será o nosso futuro, de como serão as coisas. Porque, pela leveza onde são os mundos felizes e ditosos, os nossos irmãozinhos que lá se encontram já têm certeza de muita coisa, consciência de muita coisa, bem mais além do que a nossa. As relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar seu vizinho, nem pela guerra que aí decorre. Não é mais necessário isso. As mentes estão muito mais evoluídas. É um sentido de irmandade e de fraternidade que prevalece. A autoridade merece o respeito de todos, porque em todas as órbitas tem aquelas pessoas que têm a autoridade para poder gerenciar todo o sistema, digamos assim. Mas por que elas merecem o respeito de todos? Porque somente um mérito é conferido e é exercido com justiça, a justiça divina.
Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, vivendo em eterna fraternidade, em eterna comunidade, como podemos dizer assim, em prol do bem e do socorro mútuo entre as pessoas. Realmente deve ser um mundo feliz mesmo. E a evolução ainda prossegue até chegar no mundo celeste ou divino. Esses mundos são habitados pelos espíritos puros que atingiram a perfeição. Não fica, contudo, esses espíritos presos à sua habitação. Podem, melhor que os outros, estar em toda parte, fazendo com isso um processo de suas missões, de ajudarem a outros mundos, a outras sociedades a se melhorarem. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem normalmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Então, com a ajuda deles, e eles também ainda continuam progredindo, e com a ajuda deles, eles conseguem levar para isso aí os mundos materialmente, os progressos que possam deles serem emanados. Notoriamente se percebe que a evolução material, tomando um exemplo do nosso planeta Terra, por exemplo, tomando como exemplo nosso planeta Terra, é a evolução que se faz materialmente até chegar nos mundos celestes ou divinos, e esses emissários vêm aqui em nosso socorro, porque têm capacidade para isso e já chegaram num nível de conhecimento e um nível de depuração que lhes permitem isso. Tudo na criação está sujeito ao progresso. Tudo na criação está sujeito ao progresso. A nossa Terra, por exemplo, ela, por ser um planeta, uma orbe que existe essa matéria grosseira, como nós habitantes o somos, ela também passou por um processo de evolução. Ela passou de um nada, de um aglomerado de partículas chamegantes, na formação do sistema solar, até se transformar numa grande, enorme bola de fogo. E houveram vários cataclismas, cometas que se chocou com a Terra e assim trouxe a água, os oceanos que nós temos hoje, que é água salgada, e até fazer as modificações, trouxe também minúsculos seres que encontraram, junto com todo o processo químico-físico que a nova orbe em processo de refrigeração propiciou, veio as vidas, as mais simples, até a evolução de outras vidas mais complexas, ao chegar, então tudo evoluiu. A Terra vai evoluindo, como o Sol, que é o sistema solar, o nosso sistema que começou e reuniu, através das forças as forças magnéticas cósmicas, todo esse sistema solar. O Sol também é uma estrela já de meia-idade. Ela vai chegar a um certo tempo em que ela vai se tornar muito grande, absorvendo muito hidrogênio, e vai ter uma explosão e ela vai se tornar numa grande anã, E daí se evoluir para uma outra estrela. A nossa Terra também está com dias contados, Existem 3 possibilidades que se calcula alguns milhões de anos aí pela frente, ou bilhões, que a Terra vai acabar com a vida, vai se tornar estéril, quando a Lua, que vive de tempos em tempos em processo de escapar da atração da Terra, um dia ela vai conseguir, e quando a Lua for embora, ela se desprender da força gravitacional da Terra, acaba a vida na Terra. Infelizmente, acaba a vida na Terra. O processo de crescimento do Sol, absorvendo hidrogênio, já que ele já é uma estrela de meia-idade, tem quase 5 bilhões de anos, aí calculando que daqui a mais 4 ou 5 bilhões de anos, ela vai crescer tanto, o Sol vai crescer tanto em tamanho, nessa absorção de hidrogênio, que vai chegar até a órbita de Marte, ou seja, vai engolir a Terra, vai virar um churrasco. Pior do que churrasco, vai desaparecer mesmo. E, por fim, já foi observado pelos cientistas que as galáxias elas se chocam, elas se unem para formar novas galáxias desse choque, dessa mistura.
e a Via Láctea vai em rota de colisão com Andrômeda. Elas vão se chocar, vão se misturarem e vão formar uma nova galáxia. Vai ser uma coisa assim terrível, né? Uma agitação assim sem precedente. Aí, essas alturas do campeonato, nós vamos virar um mingau. Então, a Terra também está com seus dias contados, né? Tomara que, é claro que quando ela chegar, porque ela é um processo material, e nós tenhamos a evolução de seres mais, de estar em mundos mais evoluídos, a Terra até se torna um local que não vai ser mais conveniente para a nossa habitação, digamos assim. E que daqui para lá tenhamos já evoluído o suficiente para estarmos num mundo mais evoluído do que o nosso. Portanto, meus irmãozinhos, um grande abraço. Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu não vejo a hora de nós voltarmos para nossas aulas presenciais. Pelo visto, a gente vai ficar faltando pouco assunto. Eu vou até sugerir para vocês que terminemos, né? Terminando esse módulo 7 aqui, só faltam 2 módulos, 4 capítulos, que dá para a gente terminar, e assim, quando a gente voltar presencialmente, já volta com o ERG 2. É isso que eu vou sugerir a coordenação na próxima reunião que nós tivemos. Não sei se vocês, os mais observadores, observaram que eu saí no meu office home, né? Porque estava muito apertado, calorento, eu estava fazendo uns trabalhos aí, eu tive umas encomendas e estava meio bagunçada a minha mesa. Aí eu vi para o quarto do meu filhote, e porque aqui é até bom, é mais amplo, é mais fresco, né? Assim, refrigerado. E ao fundo, vocês estão vendo aí, é só para matar a curiosidade, a minha coleção de carrinhos. Aqui tem uns 130, uns 150 carrinhos. Eu tenho mais guardado porque não tem mais espaço para guardar. E assim como os garotos da minha geração, como o Lúcio, né? Nós nascemos no mesmo ano, nós tínhamos aquele hábito de colecionar as coisas, né? De colecionar. E naquele tempo, os seriados, aí tinha os álbuns de revista, a gente ia nas bancas de revista comprar aquelas figurinhas para colecionar os álbuns, né? E cada um colecionava alguma coisa. Eu colecionei selos. Minha avó recebia muitas cartas, eu achava bonito aqueles selos e comecei a colecionar. Estudei, aprendi como é que se colecionava, como é que se lavava o selo, aquela coisa toda. E a minha coleção está guardada há mais de década que eu não coloco um selo nela, mas ela está lá guardadinha com quase 2.000 selos, quase 100 países diferentes, países até extintos, selos como da União Soviética, da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, né? Que são países já extintos. E eu guardo com muito carinho, está lá guardado, já que meus filhos não quiseram continuar a coleção, porque não é mais a dele, né? Isso é coisa dos velhos da década do século passado. E mais recentemente eu decidi colecionar carrinho. Eu viajava, ia para o sul do país, já encontrava uma coisa diferente, uma loja daquela de importado, aí eu trazia um carrinho. O meu filho, que morou na Europa, foi para os Estados Unidos, ele lembrava de mim e trazia alguma coisa. Aí eu tenho até algumas minhas relíquias aí, como a coleção completa do Batman, o carrinho do Batman Rabo de Peixe, que é do seriado da década de 60. Eu tenho 2 versões deles aí, entendeu? Tenho até Kombi original da Coca-Cola, que meu filho trouxe de Atlanta. Veja que legal. Até o lote de beisebol tem ali que eu ganhei, que ele trouxe para mim. Então eu gosto de colecionar as coisas, né? Aí eu botei no quarto do meu filho mais novo, já que esse meu filho mais velho, o quarto aqui era dele, mas ele já está no apartamento dele, né? E hoje esse quarto aqui é do meu filho de 14 anos. Aí eu coloquei a coleção aí, né? Tudo fechadinho, direitinho, e vai ficar para eles, né? Porque daqui uns dias eu vou desencarnar mesmo, não vou poder levar minha coleção lá para o outro plano. Nem a coleção de selos, que tem alguns selos até mais ou menos valiosos, viu? Alguns selos da década de 60, de selos como o Milésimo Gol de Pelé, etc. Eu tenho na minha coleção, todos novinhos, perfeitos. E se um dia eles quiserem leiloar, sei lá, vender alguma coisa, vai dar algum dinheirinho aí, mais ou menos, não é? Então,
Aí era coisa da minha geração, da geração do Lúcio, né? A gente colecionar as coisas. E eu colecionava selos e colecionei depois carrinhos. Bem, meus amores, um grande abraço, felicidade para todos. E realmente demorou um pouquinho aí, porque eu estava muito ocupado para a gente fazer os clipes, né? As gravações. Mas eu estou mandando para vocês aí todas para que a gente encerre esse módulo 7 e que depois continua para terminar o ESD 1, tá ok? Então depois a gente vai conversar, inclusive para saber quais são as pessoas que estarão interessadas em fazer o ESD 2. Eu vou fazer uma inscrição junto à coordenação da casa lá do Cefa, do ESD do Cefa. Tá bom, minha queridos? Um grande abraço, um beijo no coração de todos.